Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, aí se inscreve no nosso canal, nos ajuda, compartilha, deixa um like, amém? Amados, quem aqui já teve a sensação que às vezes você está no meio da igreja e parece que tem aquelas pessoas que querem ser mais que os outros? Calma, não responda, por favor. Quem aqui tem aquela sensação que está no meio de pessoas que às vezes acham que tem os seus melhores dons, que são mais capacitadas, que são mais letradas, mais cultas? Vai falar se vocês não já tiveram essa sensação. Graças a Deus que aqui não existe isso, amém? Amém? Amém, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Amém, meu irmão até deu risada. Irmãos, isso acontece porque a igreja não é feita de pessoas perfeitas. A igreja é feita de pessoas pecadoras, que necessitam da graça e da mudança do Espírito Santo de Deus todos os dias. Tem alguém aqui que é perfeito? Me levante a mão que eu quero andar com você 24 horas. Tem alguém aqui que é perfeito? Ninguém é perfeito. Só teve um, que foi Jesus. Então, irmãos, por isso que muitas das vezes nós temos essa sensação, que às vezes parece que tem pessoas que querem ser mais. Mas esse texto aqui nos ensina ao contrário, irmãos. O que é tão interessante que o versículo 1, não sei na versão de vocês, está dizendo que Paulo está rogando, suplicando, para que nós possamos andar de modo digno da nossa vocação. Pastor, que modo digno é esse? Irmãos, o modo digno nada mais, nada é que eu e você, quem éramos antes de Jesus? Quem nós éramos antes de Jesus entrar nas nossas vidas? Não éramos nada, nem ninguém. Mas, o que Paulo está ensinando, irmãos, é que eu e você hoje temos um modo digno de viver, porque o Senhor nos resgatou para ter um relacionamento com Ele, e um relacionamento com a igreja. Por isso que eu e você podemos nos chamar de irmãos. Deixa eu só fazer uma perguntinha rapidinho. Tem baiano aqui? Levanta a mão rapidinho. Tem mineiro? Eita. Maranhense? Paranaense? Paulista? Capixaba? Olha só. Nós vamos ver que no meio da igreja vai ter todo tipo de gente, de todas as culturas. Mas o que nos une é o sangue de Jesus. Então, irmãos, é muito lindo porque ontem nós não nos conhecíamos e hoje nós podemos nos chamar de irmãos. E aí, irmãos, o que ele está falando aqui? Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de união de todos os crentes em um só corpo. Só que, irmãos, imagine, uma família já tem problema ou não tem, irmãos? Irmãos, na família, o marido pensa de um jeito, a mulher pensa do outro, o filho pensa do outro, a mãe pensa do outro, o irmão pensa do outro. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um pensamento. Já não é fácil viver em família. Imagine viver em igreja. Está entendendo? Onde nós temos pessoas que são pecadoras, que vieram do mundo. Claro que tem outras que já nasceram em berço cristão, isso é muito bom. Só que, eu vou fazer uma pergunta para você. Cristo deixou algum mau testemunho na terra? Tem algum texto na Bíblia que alguém vai questionar a vida de Jesus nessa terra? Me responde, tem? Não, porque ele andou de modo digno do que ele foi chamado. E é isso que Paulo está querendo que nós possamos fazer essa noite. Ele está nos chamando, irmãos, porque nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. Pastor, como assim? Irmãos, eu e vocês só estamos aqui de passagem. Não sei se você percebe, antigamente se vivia 1000 anos. Hoje se vive 100 e às vezes sofrido. Cheio de dor, de reumatoide, de não sei o que, TID para tudo que é lado. Artrite, não sei o que. Para você entender que chega uma certa idade é canseira. Então, amados, aqui o que Paulo está querendo chamar, para que nós possamos andar de modo digno, como que eu faço, pastor? Ele já começa a dizer, olha só, no versículo 2. Sejam completamente, não feche a tua Bíblia, por favor. Sejam completamente o quê? Humildes. Irmãos, nós precisamos aprender que para ter unidade, para o corpo ande bem, a primeira coisa que precisa ter no meio da igreja é o quê? É o quê? Humildade, irmãos. Por quê, pastor? Porque Jesus foi humilde. Ele falou assim, eu sou manso e humilde. Irmãos, então quem que nós devemos imitar? Se nós queremos que a igreja tenha unidade, é isso que Paulo está falando, nós devemos ser o quê? Humildes. Então, irmãos, pastor, o que é humildade? É muito interessante, irmãos, que nessa época,
a palavra humildade era desprezada pelos romanos. Como assim, pastor? Para os romanos a palavra humildade era algo como sinal de fraqueza. Isso é fraco, irmão. Isso é ser fraco. Humilde é sinal de fraqueza. Era uma pessoa que era deixada de lado, porque era uma pessoa que para os romanos não tinha valor nenhum. Mas Paulo, pelo contrário, irmão, está falando que primeiro nós devemos ser humildes. Se nós queremos que a igreja viva em unidade, em comunhão, a primeira coisa que tem que ter em nós é humildade. O que é humildade? Nada mais é do que reconhecer o outro, irmãos, como uma pessoa também, como aquele que deve ser respeitado, como aquele que deve ser honrado. O que acontece muitas das vezes, não estou falando que aqui está acontecendo, graças a Deus não, mas o que acontece muitas das vezes é que a falta de humildade nos leva às vezes a ser arrogantes, prepotentes, é ou não é? Muitas das vezes quando nós não somos humildes, nós machucamos o nosso irmão. Nós machucamos o nosso próximo no local de trabalho. Porque a humildade, irmãos, é muito interessante que uma das primeiras bem-aventuranças é o quê? Bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Então olha só, William Barclay, irmãos, ele disse que a humildade provém do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Como assim, pastor? Irmãos, da onde eu e você viemos? Do pó. E do pó voltar. Irmãos, quem entende que veio do pó e vai voltar para o pó, o que ele faz? Ele tem que ser humilde ou não é? Ele tem que ser humilde ou não é, meu irmão? Irmãos, às vezes a gente acha, isso é muito interessante, que porque às vezes a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, de conhecimento, está no emprego melhor, fez uma faculdade boa, ou se veste bem, mas nós esquecemos muitas das vezes que nós não vamos levar nada disso, porque do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Então, irmãos, humildade nada mais é do que reconhecer que nós viemos do pó. Então, irmãos, quando eu reconheço que eu não sou nada, a minha primeira atitude é de humildade é ser bobo? Não, humildade nada mais é do que reconhecer que se não é Deus na minha vida eu não sou nada, não sou ninguém. Se não for a graça de Deus, eu não chego em lugar nenhum. Isso é humildade. Quando eu reconheço que eu não passo de pó. A Bíblia diz que eu e você somos como um trapo de imundícia. Para Deus nós somos como um trapo de imundícia, irmãos. A Bíblia diz que eu e você somos como a neblina. A neblina uma hora está e daqui a pouco ela some. Vocês estão aqui comigo? Então, irmãos, nós temos que ter a consciência que somos totalmente dependentes de Deus. Eu e você não podemos viver um minuto sem a graça, sem a presença, sem o agir de Jesus nas nossas vidas. Irmãos, eu não sei você, o irmão estava compartilhando aqui o seu testemunho. Todas as vezes que eu tentei viver dependendo de mim, sabe o que aconteceu? Eu só caí. Eu só fui de mal a pior, irmãos. Amém? Estão comigo? Olha para mim aqui. Amados, Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. A Bíblia diz que Ele deixou o seu trono, se esvaziou para morrer no meu e no teu lugar. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, o mesmo versículo, olha só. Com toda a humildade e... Obrigado, irmã. A palavra grega, irmãos, para mansidão, ela não é um sinônimo de fraqueza, mas ao contrário, é um sinônimo de suavidade. Uma pessoa que é mansa, é uma pessoa ela é forte, só que ela sabe que a sua força está sob o seu controle. Uma pessoa que é mansa, irmãos, é uma pessoa que consegue se controlar no meio da ira, no meio da raiva. Uma pessoa que é mansa, ela sabe tratar as pessoas com suavidade, com amor, com carinho. Uma pessoa que é mansa, ela tem um caráter dócil. Então, irmãos, uma pessoa que é mansa não é aquela que insiste pelos seus direitos. Eu já tive momentos assim. Sabe que você sabe que está certo, mas você sabe que a outra pessoa que está do outro lado é um pouco mais birrenta que você? Quem é casal aqui, só levanta a mão. A luta, não é? De casamento. Você sabe que você está certo, mas quem é manso, mesmo sabendo dessa certeza, o que ele faz? Ele cede. Porque aí ele ganha a outra pessoa. Irmãos, para que nós possamos entender, na verdade uma pessoa que é mansa, ela abre mão dos seus direitos, para que não machuque a outra pessoa. E é difícil de praticar isso, mas é isso que deve haver no meio da igreja, irmãos. Irmãos, Abraão era um exemplo de mansidão. E olha onde que ele chegou, irmãos. A mansidão é ter poder? É, mas é ter poder também sobre si. É muito interessante que Moisés, irmãos,
Moisés, em um dos momentos que ele perdeu a sua mansidão, vai dizer que ele matou um egípcio. Mas em outros momentos ele conseguiu se controlar diante daquele povo que só reclamava, que só murmurava. Olha Jesus, irmãos, a Bíblia diz que Jesus era manso e humilde e suave, não é isso o fardo dele? Mas chega um certo momento que Jesus chega na casa de Deus e está vendo o comércio, o que ele faz? Ele solta a chicotada. Isso não quer dizer que ele era fraco? Não, irmãos, quer dizer que no momento certo ele sabia usar a sua mansidão. E para que nós possamos viver, eu vou falar aqui para você que é família, e para você que vive na igreja, para nós termos uma união, uma unidade, precisamos de humildade, precisamos também de mansidão. Por quê, pastor? Porque, irmãos, quem tem mansidão consegue controlar os seus temperamentos, os seus impulsos, a sua língua, os seus desejos, e ela é uma pessoa que possui domínio de si mesmo. Nem à toa que eu acho muito interessante, essa é uma das minhas lutas, eu creio que é da maioria dos irmãos, quando nós vamos olhar os frutos do Espírito Santo, o domínio próprio e a mansidão estão lá por último, porque é difícil, irmãos, ter domínio próprio, ter mansidão sobre si. Quem aqui, às vezes, quando alguém vem te irritar e você não dá doidinho para dar um xarabacã logo, dá uma voadora, um tec-tec-tug, oi, Hugo, não é isso? Aduga, hein? Já fica logo virado no girar, irmão. A orelha já fica vermelha e você já fica, as veias da testa aqui do pescoço já começa e você tem que começar, Senhor, Espírito Santo, me dá graça. Porque se não é o Espírito Santo, irmãos, nós perdemos a linha. Ou eu estou errado aqui? É isso, irmãos. Tenta olhar quem você era antes de Cristo e tenta olhar agora. Pastor, quer dizer que eu não erro? Erra. Mas você erra menos. A irmã estava compartilhando aquele dia. Pastor, graças a Deus que Deus tem me dado graça. Porque eu não sei o que seria de mim naquele local do trabalho. Terceira coisa que nós aprendemos no mesmo versículo. Com toda humildade, mansidão e com paciência. Olha só, irmãos. Paciência é uma atitude de nunca revidar. Crisóstomo, ele dizia que a paciência, ao Espírito, ela tem um poder de vingar-se, mas nunca faz. Sabe quando o teu marido te irrita? Sabe quando o teu irmão em Cristo te irrita? Mas você tem que ter toda a paciência para não, como as mulheres falam, não sair do salto, não é isso? É isso, irmãos, paciência é pedir que o Espírito Santo nos dê essa paciência para que possamos viver em unidade. Na família, se não tiver humildade, mansidão, se não tiver paciência, todo dia é guerra. Na igreja não é diferente, irmãos. Nós estamos falando aqui sobre comunhão. Nós precisamos exercitar. É uma pessoa que aguenta insulto sem amargura, sabe? Sem ficar se lamentando, porque o amor tudo suporta. Irmãos, suportar, a palavra aqui não é aguentar, sabe? Ficar aturando tudo, mas é de servir de amparo, sabe? O amor, ele suporta a pessoa que é mais fraca. Quando você vê uma pessoa que ainda se irrita toda hora, se ira toda hora, perde a paciência toda hora na igreja, qual é a primeira atitude sua? Não é você julgar ela, sabe, você ficar criticando, mas é de amparar ela, porque você já passou por aquele mesmo processo. E aí agora você que conhece um pouquinho mais, qual que é a tua função? De amparar, de ajudar, junto com oração, conversando. Irmãos, aquela mulher ali, ó, que está ali atrás, bênção de Deus, eu falo que ela é um presente de Deus para a minha vida. Porque eu vou falar para vocês, já são 22 ou 23 anos. E assim, aguentar um pastorzinho aqui, com Jesus já não é fácil, eu fico imaginando antes de Jesus. Irmãos, tem que ter muita graça de Deus. E às vezes nós achamos que é nós que aguentamos, nós que aturamos. Às vezes dentro da igreja, irmãos, nós achamos que nós que aturamos as pessoas. Mas você já perguntou por espelho como que é a tua vida diante de Deus? Irmãos, esses dias eu estava na frente do espelho, falei, Senhor, não mostra tudo, mas mostra um pouquinho como eu sou. Falei, não mostra tudo, né? Porque se mostrar tudo, irmãos, na hora que eu comecei a orar na frente do espelho, misericórdia. Ainda bem que eu não fiz uma lista, porque senão ia ser igual aqueles caras que tem uma lista de presidiário lá, que vai lá na... Irmãos, a gente é muito falho, e às vezes a gente acha que a gente é perfeito. A minha preocupação é assim, eu sou pastor, eu devo ser bom. Eu prego, eu devo ser bom. Não, irmãos. A gente precisa se colocar no lugar e fazer um parâmetro com a pessoa de Jesus, não é com as pessoas. Porque quando eu me comparo com as pessoas, eu posso ser melhor em alguma coisa. Mas quando eu me comparo com Jesus, eu sou alguma coisa? Jesus errou? Jesus pecou? Jesus falhou?
Então, irmãos, é que nós muitas das vezes queremos comparar uns com os outros. Dentro da igreja eu já ouvi várias vezes várias pessoas falam assim: pastor, mas aquele fulano é isso, aquela fulana é aquilo. Eu não estou falando aqui, tá, irmãos? Falando que eu já congrego há muito tempo. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós comparamos aqui. Mas a nossa meta de comparação é Jesus. Concordam comigo? Amém? Vocês estão aqui comigo? Tá? Então, irmãos, ele está falando aqui, ó, e aí agora ele diz sobre suportar. Ó, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros com. Então, irmãos, se eu devo amparar, agora a minha função aqui é o quê? Suportar com amor. Não é suportar sem saber, eu vou aturar essa pessoa do meu lado. Misericórdia. Os jovens que gostam disso, né? Deu risada. Não, irmãos. Sabe, é suportar com amor, é se colocar no lugar daquela pessoa. Sabe, irmãos, porque nós estamos aprendendo aqui que suportar em amor, nada mais, nada menos do que a manifestação prática da paciência, da humildade, da mansidão. Sabe, isso aqui representa como você deve se comportar com o próximo. Sabe, sem deixar de amar o próximo. Sabe, e eu não sei vocês, mas muitas das vezes por querer praticar a humildade, a mansidão, a paciência, a gente é ferido, não é? Tem pessoas que abusam de nós ou não abusam? Dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Não, esse é crente, eu vou deitar e rolar. Ah, ele não faz nada. Mas aí o que ensina aqui, irmãos, é que nós devemos suportar com... E nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas pagar o mal com... E não é diferente dentro da igreja, porque muitas das vezes a gente dentro da igreja, meus amados, olha para mim, por favor, porque muitas vezes dentro da igreja a gente quer ficar lutando, disputando. Eu e você não estamos aqui para estar no lugar de ninguém ouvir uma palavra que eu acho que... Presta atenção no que eu vou falar. Cada um tem a sua corrida, cada um tem o seu chamado. Ninguém tem a corrida do outro, cada um tem uma. Você pode ser gêmeos, trigêmeos, você pode ser irmão da família. Eu queria dizer para você, pare de querer correr a corrida do outro, porque senão você não vai chegar lá, porque a corrida é dele. A sua corrida é você que tem que correr. E às vezes você fica querendo correr a corrida do outro, aí você fica disputando com ele, e aí você fica perdendo tempo dentro da igreja. Ei, Deus tem um chamado para você, então cumpra a vocação que Deus te chamou. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente quer correr a corrida do outro, mas Deus tem uma corrida para você. Deus tem um chamado para você. Você já imaginou se todo mundo pregasse? Quem ouvia a palavra? Se todo mundo louvasse? Se todo mundo ficasse na porta? Se todo mundo servisse a água? Se todo mundo ficasse com as crianças? Se todo mundo tivesse a oportunidade? Se todo mundo evangelizasse ao mesmo tempo? Se todo mundo... Vocês estão entendendo aqui? Porque Deus chamou cada um para um propósito. Eu e você como cristãos, irmãos, temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, que é manter a unidade da igreja, a comunhão da igreja. Como assim, pastor? Nós possamos sempre se lembrar, todas as vezes que vier um sentimento de inveja, de contenda, de falar mal do irmão, da irmã, falar mal da igreja, lembre que esta igreja, esses irmãos foram comprados com o sangue de Jesus. E se ele foi comprado com o sangue de Jesus, foi comprado com o sangue santo e puro. Então, irmãos, eu e você temos uma responsabilidade por zelar pela comunhão da igreja. Às vezes a gente acha que essa responsabilidade é dos obreiros, é do pastor. Essas responsabilidades são nossa, de cada um de nós. Irmãos, que nós possamos, olha só o versículo 3, vamos lá. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da... Em outras versões vai dizer assim, ó, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os irmãos perceberam que esses dias a gente tem falado muito sobre comunhão? Já prestaram atenção? Por que será que Deus tem incomodado nessa questão? Eu não sei para vocês, assim, para mim tem sido maravilhoso esses dias de Casas de Cristo. Quem tem participado aí, amém? Tem sido muito bom, não tem, irmãos? Domingo, se Deus quiser, almoço aqui na igreja, tá? Às 13 horas, estão todos convocados, em nome de Jesus, mas depois a gente vai comunicar. Irmãos, aqui está dizendo para a gente procurar a unidade no Espírito da paz. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. O jeito que nós olhamos para os nossos irmãos.
pastor, mas essa palavra é um pouquinho dura. Não, irmãos. Eu vou falar para vocês porque a gente precisa tomar cuidado do jeito que a gente olha para o irmão, o jeito que a gente fala com o irmão, o tom que a gente fala com o irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque em vez de eu poder ser um causador da união, eu posso ser um causador da desunião. Concordam comigo ou não? Dentro da nossa casa, já esses dias aí eu fiz uma coisa. Eu cheguei e falei assim, eu vou chegar em casa hoje, vai ser bênção de Deus. Não sei o que aconteceu, irmão, parece que o diabo ele é sujo mesmo e ele usa. E eu cheguei em casa, e parece que é uma coisa. Eu falei assim, eu vou chegar em casa, vai ser uma benção. A primeira palavra que a minha esposa falou, e eu já virei o contrário, não entendi nada, e já rebati numa ignorância. Aquele lugar que eu falei que seria paz, por causa de uma atitude minha, se transformou num local de guerra. Porque dependendo de como eu olho, dependendo de como eu respondo, dependendo de como eu ouço e como eu respondo, eu posso transformar a minha casa, a nossa igreja, um local de paz, como também um local de guerra. Concordam comigo? Vocês estão aqui comigo? Amém? Eita, pastor, essas mensagens ultimamente não está tendo muito glória a Deus, mas que tenha transformação das nossas vidas, amém? Que haja unidade. E irmãos, vou ser sincero, para manter a unidade da igreja é fácil? É fácil, irmãos? É uma luta, é uma guerra. Você vem, ora, e intercede, e jejua, aí você tenta tratar bem, e aí daqui a pouco do nada a pessoa está passando problema, e às vezes você não sabe, e sem querer você vai lá e pisa no calo. Não é fácil, irmãos. Sabe? Versículo 4, irmãos. Há um só corpo, um só espírito, da mesma forma que há a esperança para a qual foste chamados, é uma só. Se a gente entender isso aqui, irmãos, a gente vai se esforçar para ser humilde, para ser manso, para ter paciência, para suportar uns aos outros. Eu não sei para vocês, tem pessoas já chegando ao ministério, não tem coisa melhor para elas que encontrar um ambiente de amor, de carinho, de irmãos que se respeitam, de irmãos que sabe, olham nos olhos uns dos outros, não de irmãos que ficam falando pelos cantos, ficam reclamando pelos cantos. Não seja esse, mas seja um irmão que elogia. Como acabamos de cantar, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Sabe, que você seja um compartilhador das bênçãos de Deus, da unidade, da comunhão. Que você seja um canal de bênção nessa igreja. Porque, irmãos, se a gente entender que ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Tem alguém aqui que é melhor que alguém aqui? Porque eu estou pregando aqui, acho que eu sou melhor que vocês? De maneira nenhuma, irmãos. Todos nós somos igual, do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então, se a gente tiver esse sentimento dentro da igreja, eu não estou falando de cargo, tá, irmãos? Eu estou falando de todos nós sermos humildes, sermos mansos, sermos iguais uns aos outros, sabe? Não querer ser melhor. Claro, um tem um dom melhor, o outro tem um dom, não melhor não, desculpa. Um tem um dom que às vezes aparece mais, o outro tem um dom que aparece menos, mas todos os dons são úteis para Deus ou não são? São, irmãos. Quem trabalha no bastidor, você nem vê, ele tem a mesma importância de quem dirige a igreja. E é para isso que nós devemos viver em união, irmãos. Sabe, se a gente entender, irmãos, e olha só esse versículo, há um só corpo, um só espírito. Então para que ficar brigando, para que querer dividir? Eu quero dizer para você, dentro da tua casa, para que você vai brigar com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais? Você vai causar guerra onde você convive. Concordam comigo? Na igreja não é diferente, às vezes você fica causando uma diferença, mas você vai para a igreja. Não é melhor ir para o lugar que esteja um ambiente maravilhoso, saudável? Eu não é, irmãos? Tenho visto aqui, graças a Deus, irmãos que não sorriam há muito tempo, voltarem a sorrir, para a glória de Deus. Irmãos que não brincavam, voltarem a brincar. Sabe, irmãos que não olhavam nos olhos dos outros, voltarem a olhar nos olhos dos outros, irmãos. Porque é a palavra que vai transformar as nossas vidas. Paulo aqui está ensinando, irmãos, a entender a verdadeira fé. Sabe, que a gente precisa entender que a verdadeira fé nada mais é do que manifestar o amor de Jesus no nosso meio. Sabe, eu e você precisamos, sabe, como crente, irmãos, a pessoa que também está chegando, está aqui a irmã ali, ó, pessoas chegando, elas também são irmãos nossos, como aqueles que já estão desde o começo do ministério, que a gente trate no mesmo carinho, no mesmo amor, que a gente abrace.
Que às vezes seja humilde como ela, seja manso, seja paciente. Não queira que ela já esteja caminhando como você que já está há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos na presença de Deus, porque ela está começando. E às vezes nós queremos que ele esteja na mesma direção, na mesma velocidade. Como que eu posso pegar uma criança que acabou de nascer e querer que ela saia correndo, irmãos? Amém? Só que é muito interessante que eu vou dizer algo aqui. Tem pessoas que às vezes querem viver no corpo, querem viver na igreja, mas às vezes não querem ser discipuladas, não querem ser discípulos de Cristo, irmãos. Irmãos, se eu estou na igreja de Cristo, eu preciso ser discípulo de quem? Eu preciso adorar a quem? Eu preciso servir a quem? Mas como que eu manifesto isso? A Bíblia diz que cristão nada mais é do que pequenos cristos. Então nós precisamos viver em unidade. Aqui eu quero desafiar você através dessa palavra. Ei, já começou as casas de Cristo. As terças-feiras que eram na igreja não está sendo mais, mas elas continuam sendo de oração. Elas continuam sendo de comunhão, elas continuam sendo de aprendizado. Ei, está na hora de você despertar. As terças-feiras continuam. E você está fazendo o quê? Está ficando em casa? Venha para a comunhão, venha orar junto conosco. Nós só não estamos orando na igreja, nós estamos orando nas casas. Nós não estamos adorando na igreja, nós estamos adorando nas casas. Ei, tem casas de Cristo sendo realizadas que precisam de intercessão. Tem pessoas que estão aqui, abriram seus lares para que a palavra e a presença de Deus possa ir até elas. E o que nós temos feito? Não, pastor, agora diminuiu, eu tenho só 2 dias para ir na semana. Meu pensamento é esse. Não, irmãos. Precisamos viver mais próximos uns dos outros, mais em comunhão. Por quê, pastor? Porque há um só Deus, há uma só fé, há um só Espírito, há uma só fé, há uma só esperança. Que possamos, irmãos, lembrar disso todos os dias. Que não possamos ser individualistas. Pastor, está cansativo. Irmãos, vou repetir para você. Se você estivesse em casa agora, seu corpo ia estar cansado do mesmo jeito. Se você entra de férias, já falei isso, a primeira semana é maravilhosa, a segunda semana é uma canseira só. O corpo dói, a coluna dói, a cabeça dói, o dinheiro acabou. Pior ainda, porque as férias é assim, primeira semana você fala, tô rico. Você começa a pagar as coisas, irmão. Você vai olhar, você volta a trabalhar devendo tudo e mais um pouco. Porque, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, o nosso corpo será canseira. E aí eu finalizo, irmãos. Pastor, o que o senhor está querendo trazer com tudo isso? A unidade da igreja. Quem são pais aqui? Só levanta a mão para mim, por favor. A voz, amém. Eu vou te fazer uma pergunta e você reflita a respeito da igreja. Você que tem mais que um filho, você fica feliz quando seus filhos estão brigando? Quando seus filhos estão um do lado, outro do outro, emborrado um para o outro? Mas quando você chega em casa do teu trabalho, e os teus filhos estão em comunhão, brincando, sorrindo um com o outro, qual é o seu sentimento? Pode falar, qual é o seu sentimento? De felicidade, de alegria, de dever cumprido. Vocês acham que com Deus é diferente? Vocês acham que Deus não fica feliz quando a igreja está em comunhão? Domingo tem a oportunidade da gente estar aqui, em comunhão, comendo, porque nós não bebemos, come bem, graças a Deus, né? Engordamos um pouquinho depois que a gente vem para a igreja. Os irmãos que o digam, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus fica feliz quando a gente está em comunhão, em unidade. A mesma coisa que você fica feliz quando os seus filhos estão bem, Deus também fica feliz quando a igreja está em unidade. Por quê, pastor? Olha só o versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A cada um de nós, irmãos, foi repartida por Cristo a graça, para que nós não possamos invejar uns aos outros. Cada um recebeu uma porção. A gente ensina, irmãos, e aprende com a Bíblia. No mínimo, cada um tem um dom para a glória de Deus. Se você só não sabe ainda, é porque você não exercitou. Tem pessoas que têm mais dons, mas no mínimo, todo crente tem um dom para a glória de Deus. Irmãos, que nós possamos nos completar com o dom que Deus nos deu. Que nós possamos, sabe, com essa medida que foi repartida a cada um, nós possamos edificar a vida da igreja.
Você que pregue, pregue com ousadia. Você que louva, louve com ousadia. Você que serve, serve com ousadia. Você que limpa, limpa com ousadia. Você que ensina, ensina com ousadia. Mas faça tudo para a glória de Deus. Não seja por partidarismo. Não seja para se aparecer. Faça tudo para a glória de Deus. Que a unidade e a comunhão da igreja vai continuar agradável a Deus. Porque, irmãos, foi para isso que nós somos chamados. Para fazer parte de um corpo, para viver em unidade. A pastora falou aqui, quinta-feira. Imagine meu braço, um indo para lá e a perna indo para cá. Como que seria esse corpo? Quem aqui já assistiu Família Addams? Que a mãozinha lá, daqui a pouco a cabeça. Não é assim que acontece? Quando a primeira vez que eu assisti aquele desenho, eu lembro que eu era pequeno. Irmão, eu chorava. Como que pode isso? Porque é algo anormal. A cabeça para lá, a mão para cá. O outro tira a cabeça aqui, segura na mão. Não é isso? Porque isso não é normal. Porque o corpo deve andar para a mesma direção. É anormal, irmãos, isso. A gente precisa entender que nós possamos andar de modo digno. Que nós possamos andar para o chamado. Que nós somos chamados, irmãos. Que nós possamos ser humildes. Que nós possamos ser mansos uns com os outros. Que nós possamos ser pacientes uns com os outros. Que nós possamos suportar uns aos outros. Que nós possamos manter a unidade no Espírito. Porque há uma só fé, um só batismo. Ele é Deus e Pai de todos e sobre todo, por meio de todos e para todos. Não tenha inveja. Deus é grande. As bênçãos tem para todo mundo. Trabalho na igreja tem para todo mundo. Igreja não é lugar para individualidade. Na igreja não há lugar para o eu. Só há lugar para o nós, para a comunhão e para a unidade. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu sei, irmãos, que talvez você fale assim: pastor, mas eu já fui humilde demais. Eu já fui manso demais, já suportei demais esse irmão, essa irmã, esse fulano, essa fulana. Eu já tive paciência demais, minha paciência já, está por aqui. Eu sou crente, mas a minha mão não é crente. Já ouvi isso, irmãos. Irmãos, se a gente não aprender a conviver aqui na terra, na igreja dessa forma, e tem uma notícia muito terrível para mim e para você: nós não entraremos no céu. Se você entender que Jesus não chamou uma pessoa, a Bíblia diz que Ele vai vir buscar a sua igreja. Não é uma igreja, é a sua igreja. O que eu quero trazer com tudo isso, irmãos, para nós. Às vezes nós esquecemos que só há crescimento no nosso meio, na vida da igreja, quando a igreja está unida. Quando a igreja está se doando. Quando a igreja tem paciência uns com os outros. Mansidão, suporta o que é fraco. Eu estou aprendendo, demorei um pouco, apanhei bastante. Estou aprendendo, preciso aprender a cada dia. A igreja, graças a Deus, também está amadurecendo. Mas Deus quer mais de nós. Deus quer que a gente viva em união. Está vendo esse irmãozinho que está do teu lado, essa irmãzinha aí, ó? Às vezes você nem pergunta como foi a semana dele. Se ele está tudo bem. Você não manda uma mensagem, tem tudo lá no grupo lá, irmãos. E aí, irmão, está tudo bem? Como foi a semana? Ô, pastor, tudo bem aí? Estou orando aqui pelo Senhor, meu irmão. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida ela é atacada de tantas coisas do mundo. Tão correria que às vezes a gente não tem tempo de zelar pela rosa que Deus nos deu, que é a igreja do Senhor. A comunhão, ela tem que ser zelada. A gente tem que regar. A gente tem que adubar. A gente tem que cuidar. A gente tem que poudar. Então que nós possamos viver em comunhão. Quero desafiar você a algumas coisas. Porque se a palavra não causar um desafio, para mim não é palavra, irmãos. Ela tem que causar um choque. Terça-feira agora, nós vamos ter um culto. Lá em Santa Isabel, numa casa de Cristo. Uma porta que foi aberta.
Nós iremos sair daqui às 19 horas. Depois você nos procure, sabe? E a gente vai lá para Santa Isabel, uma família que está precisando. Pastor, mas nem é da igreja, por isso que nós somos a igreja. A gente vai levar uma palavra lá, vamos orar por aquelas vidas. Eu te convido, depois do culto, tem um pão de mel ali, glória a Deus, que o irmão trouxe na nossa cantina. Pastor, não tenho dinheiro hoje, não tem problema. Pode encerrar, filho, em nome de Jesus.